Então é um prazer estar aqui, uma honra, um privilégio, aí um bocado de adjetivos, né, positivos para descrever esse momento. Sou muito grato ao seminário, a cada professor, colega, né, o que tem de bom em termos de preparo acadêmico, trabalho ministerial, em vida. Eu sou muito grato e devoei muito aqui ao seminário, né? Os colegas, professores, aqui eu estou vendo que foram meus professores, pastor Almir, Petinha, e eu cheguei no último ano do pastor Daniel, e antes de eu me formar, ele também foi meu professor. Professor, não sei nem se ele lembra, né? Da disciplina de Atos. Então, e Pérez, ainda pude também passar, acho que 2 anos com a irmã, foi? 97, formei em 2001, tranquei um semestre, no período que minha mãe adoeceu e chegou a falecer, né? E aí não deu para terminar em 2000, mas nós estudamos ainda 2 anos, 97 e 98, né? Muitas mudanças de lá para cá, tanto no seminário, nas pessoas do seminário, quanto também na minha vida, mas Deus dirigiu tudo isso conforme o irmão que dirigiu o culto aqui enfatizou, né? A soberania de Deus, de que Deus dirige todas as coisas e a gente não deve se preocupar. Então agradeço o privilégio de estar voltando aqui e compartilhando da palavra de Deus, daquilo que Ele tem então colocado no meu coração. Foi-me dito que o tema da capela esse semestre é frutificando para a glória de Deus, não é isso? Não é? E aí eu não quis fugir ao direcionamento, e nós vamos tentar meditar nesse mesmo tema. Deixa eu ver, está aqui. Frutificando na obra missionária para a glória de Deus. Tá? Essa é a ideia, esse é o tema. Frutificando na obra missionária para a glória de Deus. A gente vai enfatizar o fruto aqui dentro desta temática, dentro desse escopo aqui, essa ideia menor que é a obra missionária. A gente vai ler o texto de Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. E aí, sócio, eu estou sem relógio aqui, não sei, aí você vai... né? Então pronto, então, vamos lá. Filipenses 4, do 10 ao 20. Também estou vendo vários irmãos aqui que eu já conhecia, estudando, muito, muito animado por isso, né? Às vezes eu erro o nome, então me perdoe, é Damião, não é isso? Damião, lá de Distrito da Vacaria, se é que possa dizer, né? Pau d'Arco, né? Então, grato a Deus pela vida do irmão. Marcos, a quem eu conheci lá em Manaus, né, na igreja Betel. Tem outros aqui que eu estou... Esqueci o nome do irmão, me perdoe, falei com o irmão lá na entrada. É o Naudiano, também é um nome difícil de se ouvir, né? Então, Naudiano, sua esposa também, ambos eu conheci, né? Ainda quando estava aqui. E Carlos Humberto, que se converteu no mesmo período que eu me converti lá na igreja Sião. E a gente tem muitas histórias, né? E eu estou muito feliz em ver todos vocês aqui. Graças a Deus por todos vocês, tá? Os demais também, que eu não conhecia, não tinha afinidade, e podendo vê-los, e a gente se anima com o que Deus tem feito, né? A sua obra através das vidas dos irmãos. Então vamos ler. Filipenses 4, do 10 ao 20, diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia,
nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, que toda honra e glória seja dada a Ti mais uma vez nesse momento. Que o Senhor seja glorificado através da leitura e meditação da Tua palavra. Que o Espírito Santo que habita em nós nos ilumine na compreensão e também nos dê a disposição devida de coração, a fim de colocar em prática o que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Tem sido muito comum ultimamente se falar em investimento em bolsa de valores. Na época que eu era seminarista, eu não sabia nem que troço era esse. Meu Deus, se falasse nisso, eu disse que de que planeta é isso, né? Ou como se diz o outro, né? É um bicho que anda ou um bicho que voa, né? Então eu não sabia o que era isso. Hoje em dia tem sido muito comum. E aí ultimamente um colega me falou sobre esse tipo de investimento. E eu disse, mas como é que a gente pode investir nisso, né? Ah, pastor, você tem que fazer para o seu futuro e tal. Muito bem. Aqui nós vemos um tipo de investimento. E Paulo fala disso. Um fruto que é acrescentado na conta da pessoa que pratica esse tipo de investimento, que é o investimento na obra missionária, tá? E aí, além do tema, a gente vê que frutificar na obra missionária é um sacrifício que glorifica a Deus. Frutificar na obra missionária é um sacrifício que glorifica a Deus. E você pode perguntar por quê? Por que esse tipo de sacrifício glorifica a Deus? E esse texto nos mostra pelo menos 4 razões pelas quais frutificar na obra missionária é um sacrifício que glorifica a Deus. A primeira razão que nós percebemos está aí nos versículos 10 ao versículo 13. É um modo de demonstrarmos cuidado pelos servos do Senhor. E isso glorifica a Deus, obviamente. O texto começa aí falando no versículo 10, né, expressando a alegria do apóstolo Paulo. E a gente vê então que esse cuidado alegra quem está na obra. Ele diz, fiquei sobremodo alegre. Né? Então a ideia aqui de Paulo, servo do Senhor, que andava com Cristo, a ponto de falar em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Ele mesmo disse que tinha trabalhado mais do que todos os apóstolos, é claro, não ele, mas a graça de Deus com ele. E ele diz, olha, eu fiquei muito alegre com a iniciativa de vocês. Que legal, isso me animou muito. Ele fala aí no versículo 10, né? Porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Eles renovaram esse cuidado. Isso é maravilhoso, quando nós investimos, participamos da obra missionária, nós estamos, além de, é claro, dedicar ali as nossas finanças e bens, estamos indicando ao missionário, estamos indicando ao servo do Senhor de que ele é importante na obra de Deus. É claro, não por ele mesmo em si, né, mas pela relação que ele tem com Deus, é claro. Mas de que nós estamos com ele, ele não está só. Que nós cuidamos da vida dele. E saber que tem alguém que cuida de você, né, isso é maravilhoso. É claro, quem cuida de nós mesmo é Deus. Né, assim, em última instância, nós lemos aqui em Mateus capítulo 6, do 25 em diante, né, ele cuida de nós muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo. Ele faz isso, ele não deixa faltar o necessário para andarmos com ele. Mas a verdade é que, além de Deus cuidar de nós, tem muitas outras pessoas as quais ele usa para cuidar. E ser uma dessas pessoas usadas por Deus para cuidar
né, aqui ser uma extensão, ser um veículo, ser um vaso da graça de Deus aqui, é maravilhoso. Então, frutificar na obra missionária é um sacrifício que glorifica a Deus, dentre outras maneiras, porque você está demonstrando cuidado pelos servos do Senhor, está? Então, demonstrando esse cuidado na obra de Deus, esse cuidado é demonstrado na oportunidade, a gente vê nos versículos aí, quando Paulo fala, não digo isso, a partir do versículo 11, e aqui a vista está se escurecendo, está passando do tempo, ele diz, não digo isso por causa da necessidade, né? Mas porque aprendi a viver contente, ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, isso é claro, faltava oportunidade para vocês. Vocês demonstraram isso agora no momento de oportunidade. É claro, qual é o momento da oportunidade? É no momento que Deus abre portas, que Deus indica, que Deus mostra a necessidade, não de Deus, Deus não tem necessidade, tá? Deus pode fazer a obra com ou sem você, com ou sem qualquer um de nós, mas Ele nos dá a chance, Ele abre portas para que nós participemos dessa obra. Então, essa é a ideia da oportunidade, né? E nos dá condições para isso. E também, porque esse cuidado não depende das necessidades dos servos do Senhor. Paulo fala muito claramente. Não digo isso porque eu esteja morrendo de fome aqui, esteja interessado aqui no dinheiro de vocês. Não! Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. E é nesse contexto que ele vai falar, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer, tanto sei estar abastado, quanto passar necessidade, fome, abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é interessante porque, às vezes, nós condicionamos nossa oferta, nossa participação na obra missionária, à cara do missionário, né? E aí o missionário já tem que fazer uma cara de pobre, de necessitado, uma cara de doente, né? O missionário não pode se vestir bem, não pode possuir um veículo, uma casa boa. Não, aquele ali já tem demais, eu não vou ajudar, não vou participar, não vou investir. Então, a ideia aqui, o sentido por trás do texto é que a nossa participação, o nosso envolvimento na obra missionária, ele independe. Nós devemos fazer independentemente da necessidade do obreiro ou da obra em si, porque Deus não permite que nós participemos porque Ele precise necessariamente. Havia um cântico antigo que dizia, né? Participe da obra do Senhor. Aí no final diz, eu preciso de participação. Deus não precisa. Ele pode usar qualquer um. E Ele nem precisa usar ninguém. Ele pode fazer tudo. Aliás, Ele é autossuficiente em si mesmo, né? Ele não faz porque precisa. Ele faz porque é gracioso. E Ele nos permite fazer como uma expressão da sua bondade em nos envolver nesse trabalho, nessa obra. Portanto, não devemos condicionar a nossa participação na obra missionária, o nosso fruto na obra, pela necessidade específica da obra. É claro, Jesus disse que a obra é grande, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas Deus nem precisa de trabalhadores assim. Ele mesmo pode fazer se Ele quiser, né? Então, esse cuidado não depende necessariamente de necessidade. Tá? Em segundo lugar, também é um modo de participarmos na obra de Deus. Não apenas de demonstrarmos cuidado com os servos do Senhor, mas de participarmos da obra dele. Nos versículos 14 a 16. Tá? Em primeiro lugar, nos tornamos sócios da obra missionária. Versículos 14 e 15, ele vai dizer assim, no entanto, quer dizer, apesar de Deus ser bastante na minha vida, ser o bastante, ser o suficiente, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. Eu acho isso interessante, né? Ele está dizendo, olha, o que vocês fizeram foi correto, foi adequado, foi o que se espera dos servos do Senhor, isso é aprovado por Deus. Tá? E o que vocês fizeram foi se tornarem sócios dessa obra. Que maravilha, né? Está aqui uma sociedade que vale a pena. Nos tornarmos sócios dessa obra missionária, da obra de Deus. Deus nos incluir nessa sociedade. Que coisa, né? Se podemos falar, aqui é um negócio que dá certo mesmo, né? Então, nos tornamos sócios. Então,
Paulo fala, vocês fizeram bem. E vocês devem continuar fazendo. É claro, se eles fizeram bem, isso serve também de modelo para todos nós. Para que nós copiemos isso, que o apóstolo fala aqui. Versículo 15, ele fala ainda, e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, senão somente vocês. Filipos foi a primeira cidade onde Paulo pregou ali na Macedônia, né? Ele tem aquela visão, ele é impedido de pregar o evangelho de Deus lá na Bitínia. Que coisa, né? Deus impedindo, você não vai pregar. Ele, Senhor, eu quero pregar. Não vai. Fique aí, você vai onde eu mandar. Eu tenho uma obra para você específica ali, naquele povo, entre os macedônios. Deus o leva para lá, é a primeira cidade, né, ali em Filipos, era colônia romana. Paulo prega, Deus faz a obra, Deus abre o coração de Lídia, abre o coração dos demais, e essa igreja que ficava nessa cidade, o portal ali da Macedônia, ela se torna sócia do apóstolo, desse empreendimento, dessa obra missionária, e ele diz, e nenhuma outra igreja tem se associado tanto quanto vocês, né? Isso é maravilhoso. Nós podemos fazer o mesmo hoje, é claro, né? E aí, então, nos envolvemos nas dificuldades e vitórias do missionário. Ainda, além dos versículos que nós falamos, aliás, dentro dos versículos que nós citamos, ele fala nas minhas aflições, né? Vocês se associaram comigo nas minhas aflições. Isso aqui é fantástico, porque participar da obra missionária, da obra do Senhor, não se limita em você destinar um recurso financeiro, ainda que envolva isso, mas vai muito além, né? Envolve você se importar com o missionário, saber da situação dele, você orar por ele, você indicar que ele não está só. E Paulo sabia que não estava só, ele sabia que os filipenses estavam acompanhando, estavam com ele, estavam próximos a ele, estavam perto dele, nas suas aflições também. O versículo 16 vai dizer o seguinte, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Essa igreja era fantástica, né? Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 7 a 9, que ele não cita a igreja de Filipos, mas fala as igrejas da Macedônia, que estavam lá também participando da assistência aos santos. Era uma igreja que se sensibilizava, era uma igreja que participava dessa obra, não apenas como missionário, Paulo, mas também com os demais santos, no caso de Corinto ali, os santos da Judéia, né? E é um envolvimento que não se cansa. Ele fala não apenas uma vez, mas o bastante. É aquela ideia, não, já fiz minha parte e acabou, né? A gente condiciona muito a nossa participação no sentido de que, não, já fiz, tá bom. Bem, se você pode fazer mais, Deus quer que você faça mais. Não se cansa, é constante, é contínua, é perseverante. Então, a ideia de não colocar limites aqui para o envolvimento dessa obra, para a participação dessa obra. Em terceiro lugar, é um modo de entesourarmos para o futuro. Os versículos 17 a 18 nos fala disso. É um tesouro que pode ser ampliado. Versículo 17, ele fala assim, não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Na atualizada, ele usa uma outra expressão, mas é essa ideia aqui, né? Ele está dizendo, olha, vocês têm uma conta espiritual, e está pingando lá um dinheirinho, né? Os dividendos estão acrescentando, estão se ampliando, à medida que vocês participam. Eu acho isso fantástico. Jesus já havia falado nisso, no mesmo contexto lido aqui, de Mateus capítulo 6, versículos 25, ali, quando ele vai falar, né, buscar primeiro o reino dos céus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Antes, ele vai falar sobre juntar tesouros, não sobre a terra, mas sobre os céus, né? Mas nos céus. No lugar onde a traça não corrói, onde ladrões não escavam, nem roubam. Então, a ideia não é se nós temos ou não tesouros, mas onde nós os juntamos. Onde está o nosso coração? E esse tesouro pode ser ampliado. Deus não quer que nós o sirvamos de maneira medíocre, que nós condicionemos, que nós coloquemos limites nesse envolvimento. Ele quer que nós
façamos o melhor que podemos, o melhor que pudermos, e nisso, então, deixar que Ele dê os resultados, né? Os resultados é com Ele. Que Ele, então, indique, que Ele, então, acrescente, que Ele acredite os resultados. Pode ser ampliado, é um tesouro que requer sacrifício. Versículo 18, ele fala: recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. É um sacrifício. É um sacrifício no sentido de adoração, de oferta, e pelo próprio nome é um sacrifício que requer esforço. Nenhum sacrifício dispensa esforço. O próprio nome já diz, né? Ah, mas o que eu ganho, o que eu recebo não dá para participar, não dá para me envolver, não dá para destinar nada. Na verdade, eu já precisava era que alguém me ajudasse, né? É aí onde está a ideia de sacrifício. Uma das coisas mais tristes que a gente vê no ministério é quando um determinado obreiro, e eu respeito né, a condição de cada um, a situação de cada um sabe da sua realidade, mas uma das coisas mais tristes é quando um obreiro, quando um pastor corta as ofertas missionárias porque as ofertas para ele estão minguando. A verdade é que se está chegando a essa situação, a indicação é outra, né? Talvez seja hora de repensar e mudar a estratégia, talvez entregar o ministério, alguma coisa está fazendo errado, aí são outros 500, mas cortar a obra missionária pensando na sua oferta, ou deixar de ajudar porque o que você recebe é muito pouco, eu acho isso, na minha concepção, uma miopia espiritual profunda, muito grande. Eu acho que era o pastor Jerry Leonardo, eu tenho dúvida se era ele ou o Wayne, mas acho que era o Jerry, que ele dizia que se fosse abrir uma congregação, quem foi aí? Não sei se os irmãos, era Jerry mesmo, né? Se fosse abrir uma congregação hoje, no primeiro culto, recolheria uma oferta missionária. E é essa a ideia. Né? E aí você pode pensar, hoje eu sou seminarista, hoje eu não posso ajudar. Mas um dia, quando eu me formar, que já tiver ali a minha prebenda, o meu sustento financeiro, não tiver mais pagando, aí eu vou ajudar. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito. É um sacrifício. Talvez seja a hora de você dividir a sua pizza, o seu hambúrguer, né? Seja lá o que for, tá? Mas começar a participar dessa obra envolve sim sacrifício. Por fim, é um modo de glorificarmos a Deus. Deus não nos deixará faltar. Tem muita gente que não contribui porque tem medo de faltar. O versículo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês necessitam. Ora, e se viesse a faltar? Qual é o problema? Paulo disse: aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade. E Paulo contribuía. Atos, capítulo 20, se despedindo ali dos presbíteros de Éfeso, lá no porto de Mileto, ele diz: vocês sabem o quanto essas mãos serviram tanto para o meu sustento, quanto para aqueles que estavam trabalhando comigo. Né? Porque o Senhor disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se viesse a faltar, qual o problema? Qual seria o problema? Mas o fato é que Deus não deixa faltar. Não deixar faltar aqui é faltar o que é necessário para você fazer a obra dele e andar com ele. Não é faltar o que você deseja, mas é faltar o que você precisa para andar com Deus e fazer a obra que Deus tem para você. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ele expressa aqui uma intimidade, né, profunda, um relacionamento pessoal com Deus. Às vezes nós não contribuímos porque nos falta essa intimidade. Deus não é o nosso Deus, né? É o Deus de Bart, né? Aquele lá bem distante, né?
é o outro, né? É um outro Deus, transcendente demais, nada de imanente, não é o meu Deus. Talvez lhe falte isso. Talvez falte um conceito adequado de Deus. Deus é rico demais, Ele é o dono de tudo. Se Deus quiser, Ele vai dar, e tudo depende dEle querer. Não depende de você se espernear para fazer, de você garantir aqui a sua parte. Não, depende de Deus. E é claro que tudo é em Cristo. Paulo usa muito essa expressão em Cristo, né? Quando ele fala em Romanos 8:32, né? Ora, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É em Cristo. O que nós temos é nele. Não é por nossa inteligência, competência, eloquência, diligência, seja lá as ênsias que forem, não é por isso, é em Cristo, é nele, pertencemos a Ele, estamos ligados a Ele, e Ele vai cuidar daquilo que lhe pertence. Há de suprir cada uma de vossas necessidades, e além disso, é claro, Deus será glorificado eternamente. Ele será glorificado independentemente da sua fidelidade ou não, do seu envolvimento ou não, da sua visão de reino, uma visão excelente ou míope. Ele será glorificado. A glória dele Ele não dá a ninguém, mas é muito bom, como é gostoso, é maravilhoso a gente saber que está na vontade do Senhor, que Deus está nos usando para glorificá-lo. Ele diz: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Todos sempre. A começar de agora. Ele é glorificado a começar de agora. Nós temos que começar a ver a obra missionária como, é claro, como uma obra que frutifica. E que nós devemos fazer isso a partir de nós. Não condicionar isso à igreja em si. A igreja deve fazer. E que bom que a igreja faça. Mas a partir de nós. Que o nosso envolvimento não se limite à igreja em si. A igreja que eu congrego faz isso, e você, individualmente, né? E como que você lida com isso? Então, pensando em algumas aplicações objetivas aqui para a nossa vida, a primeira delas é que a obra missionária é motivo de alegria aos servos de Deus. A gente não deve olhar para a obra missionária como um fardo. Envolve sacrifício? Claro. A vida com Cristo é assim. No entanto, isso não exclui a alegria e nem deve excluir. É um privilégio. Paulo fala aqui, olha, eu fiquei muito contente, e nós devemos nos alegrar também. E se participar da obra missionária não é um motivo de alegria para você, é hora de você rever a sua relação com Deus. A sua relação com Deus. Porque Deus se alegra muito. Acho que foi David Livingstone, né? Acho que é assim que se pronuncia. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Ele valoriza isso, né? Nós devemos valorizar também. É motivo de alegria. Deus é a fonte de todo recurso missionário, é dele. Não é a nossa capacidade. Paulo fala, Deus há de suprir todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Tudo vem dele. É ele quem sustenta. Ele faz a sua obra, como dizia um dos nossos professores, apesar de nós, né? Apesar de nós. Porque se depender dos nossos recursos, nós vamos estar atrapalhando o tempo todo, né? Mas ele é tão bom, ele nos usa apesar de nós. Tá? Todo recurso vem dele. Nem o trabalho dos missionários, nem o poder de Deus dispensam a nossa cooperação na obra missionária, que é o contraponto. Tá? Todos os recursos vêm do Senhor. Mas, independentemente disso, apesar disso, Ele quer que você participe. Ah, não vou fazer isso não, já tem muita gente que faz. Mas Deus quer que você faça. Deus quer que você contribua, que você participe, que você frutifique, que você individualmente, que você especialmente faça isso, frutifique nessa obra missionária. Em quarto lugar, participar do trabalho missionário da igreja é uma maneira de pregar o evangelho no mundo todo. Nós devemos pregar, de acordo com Atos 1:8, não é? Ali tem uma ideia de simultaneidade, né?
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. A ideia de você pregar aqui e em outros lugares ao mesmo tempo. Como que você vai fazer isso? Já é difícil pregar onde você está, né? Através da obra missionária você faz, você consegue. Paulo fala, vocês se tornaram sócios dessa empreitada. Então, através daquele missionário, você está pregando lá. Você está com ele não está só. Você está lá. Agora, é claro, isso não dispensa a sua pregação aqui, né? E a sua pregação aqui não anula a possibilidade, o privilégio de você também pregar lá, através das suas contribuições, orações, incentivos e daí por diante. Estamos pregando no mundo inteiro ao mesmo tempo. Você pode e deve participar do trabalho missionário da igreja. A gente tem que deixar essa ideia de que não pode, porque não tem condições financeiras. Pode. Estamos diante de uma igreja paupérrima. Paulo usa a expressão em 2 Coríntios, extrema pobreza abundou generosidade, de sua parte. Extrema pobreza. Ninguém aqui tem uma pobreza tão extrema, né? Então você pode e deve, tá? Pode e deve fazer isso. E isso deve ser ampliado cada vez mais, né? Pensar sempre em ampliar. E por fim, todo esforço que fizermos para participar da obra missionária da igreja vale a pena. Deus será glorificado. Esse é o ponto. Glorificar a Deus através do nosso fruto missionário, ou do fruto missionário. Então, frutificar na obra missionária, na obra de pregar, na obra da pregação do Evangelho, na missão de pregar o Evangelho, para que Deus seja glorificado. Esse é o ponto. Independentemente dos resultados. Os resultados são com Ele, tá? Aliás, mesmo que ninguém se converta, Deus ainda é glorificado, porque o Evangelho foi pregado, Ele foi anunciado. O nome dele foi manifestado. Que Deus nos ajude a que frutifiquemos cada vez mais nessa obra de pregação do Evangelho. E que aquilo que está atrapalhando, aquilo que está dificultando, talvez até não impedindo, mas minimizando a nossa participação, que seja tirado. E é hora da gente avaliar a nossa vida. O que tem atrapalhado? O que tem minimizado a nossa participação? O que falta para frutificarmos mais nessa obra? Que Deus nos ajude para que tenhamos disposição de coração, a fim de colocar isso em prática. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós somos gratos pelo privilégio que temos de participar da Tua obra, de Te glorificar através da pregação do Evangelho. Que venhamos render frutos, ó Deus, um fruto que gere glória ao Teu nome, que indique, ó Deus, o nosso cuidado na vida dos nossos queridos irmãos que têm exposto as vidas pregando o Evangelho, que têm deixado seu conforto pessoal, suas famílias, suas vidas locais, seus objetivos, propósitos pessoais para pregar o Teu Evangelho. Que nós venhamos nos alegrar nessa obra, Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos aqui para que o que aprendemos não fique somente no âmbito acadêmico, mas que faça diferença no nosso viver diário, que faça diferença na nossa devoção contigo, na nossa vida de piedade ao Senhor, Deus, e que andemos mais próximos de Ti, através do que aprendemos do Senhor. Que venhamos copiar o exemplo do Teu servo, que venhamos copiar o exemplo dessa igreja de Filipos, a fim de participarmos dessa obra cada vez mais próximo daquilo que o Senhor deseja para nós. Ó Deus, nós Te pedimos tudo isso, gratos no nome de Cristo Jesus, em quem nós Te oramos. Amém.